Olá, pessoal, estamos começando mais um bloco aí da nossa aula, nosso segundo bloco da aula de hoje, né? Então, nós vimos quais são os principais pontos, né, que a gente vai precisar fazer essa retificação do CNIS, quais são as principais situações, isso aqui é importante para que a gente delimite quais são as provas que a gente vai utilizar, né? Porque se eu tenho uma prova de existência apenas de vínculo, e não me comprovar remuneração e eu precisar da prova da remuneração, não me adianta muita coisa, né? Então, a gente precisa estar atento aqui qual é a prova, qual é o que eu preciso resolver para que a gente, então, veja a prova necessária e, como eu disse, né, a gente verá alguns exemplos aqui. Essa retificação do CNIS, ela pode ser feita a qualquer tempo, Eu lembro que isso aqui era uma briga nas agências do INSS. Por quê? Toda vez que a lei já previa, né, a possibilidade da gente fazer esse procedimento de retificação do CNIS a qualquer tempo. Mas, quando a gente ia para uma agência do INSS para fazer esse pedido, o servidor dizia que não era possível fazer. Falava, não tem como fazer, coisa e tal, e ele se recusava a fazer esse procedimento de retificação do CNIS. Porque a gente tinha um memorando circular na época, 56, que falava que caso, né, alguém aparecesse na agência buscando retificação do CNIS, que ele fosse orientado a fazer essa retificação apenas no momento da sua aposentadoria. Só que isso aqui era um problema, né? Porque o próprio memorando dizia que se ele insistisse que era para que tinha que fazer, né? Porque a previsão legal tem que resguardar o direito da pessoa a fazer isso a qualquer tempo. Mas por que isso aqui era um grande problema, né? Porque o INSS se recusava a receber esses pedidos de retificação e, às vezes, o segurado perdia a prova. Vocês imaginem, vamos imaginar que o cliente, você identificou agora, tem uma determinada empresa que não pagou a contribuição previdenciária dele. Aí você pensa, show, vou fazer a retificação desse CNIS. Aí você vai lá na porta do INSS e fala assim, INSS, quero fazer essa retificação. O INSS, não, faz só no momento da aposentadoria. E aí o seu segurado, não, vou esperar então o momento da aposentadoria. Acontece que esse cara vai se aposentar daqui a 10 anos, 20 anos. E se ele perder essa carteira de trabalho? E se ele perder esse PPP? E se ele perder esse documento que prova a existência daquele vínculo? E se isso acontecer? Porque pode acontecer. E, eventualmente, ele vai perder esse documento de prova, a empresa já não vai estar mais aberta, ele não vai conseguir de nenhuma forma comprovar a existência desse vínculo, né? Então, a gente precisa ter muita cautela aqui com relação a isso, principalmente quando a gente está fazendo planejamento, né? Quando eu fazia planejamento no escritório, isso aqui era padrão. Passou pelo planejamento, a gente viu que tem pontos a retificar no CNIS, para a gente do escritório também era interessante. A gente orientava aquele cliente e vendia o serviço de retificação. Orientava que ele podia fazer a qualquer tempo, inclusive no momento da aposentadoria, mas a depender do caso, se faltasse ali 4 meses, 5 meses, a gente falava, não, espera a aposentadoria e faz junto. Mas se fosse um cliente que tivesse faltando ali para ele se aposentar 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele tivesse a prova em mão, a gente sempre vendeu esse serviço de retificação, mesmo quando o INSS se recusava a fazer, né? Porque a gente usava ali alguns artifícios na época para poder conseguir fazer isso, porque a lei mandava que fosse feito, né? E por que a gente orientava os clientes a fazer dessa forma, a fazerem essa retificação? Pelo risco, como eu mencionei, dele perder esse documento e não conseguir mais comprovar, né? Então, isso é um serviço interessante para o seu escritório. Use esse serviço quando você for fazer um planejamento, quando o cliente buscar o seu escritório para saber se tem direito à concessão. Às vezes, ele não tem direito naquela hora, mas se você identifica que ele pode vir a ter esse direito lá na frente, venda desde já para ele esse serviço de retificação do CNIS, ok? Hoje em dia, a vida tá fácil, né? A gente não precisa mais ficar naquela guerra que a gente ficava antes para fazer essas retificações. Hoje, a portaria 123 de 2020 já prevê expressamente, salvo engano no artigo 3º, o direito daquele segurado fazer essa averbação de vínculos e remunerações a qualquer tempo.
tá? Então, hoje a gente não tem problema para isso. Na prática, como é que funciona? Não existe ainda na plataforma do Meu INSS ou na plataforma do SAG/Gerídio esse serviço de retificação do CNIS ou de análise de vínculos e remunerações. Não tem esse serviço lá. Então, na prática, a gente precisa ou ligar no 135, mas aí a gente liga lá no 0800 da advocacia, né? Ou liga lá no 135, no 0800 da advocacia, ou faz um guichê virtual para poder pedir que o INSS abra esse serviço, né? Então, ou ligou lá no 135, quero fazer um acerto de vínculos e remunerações com base na portaria 123. Eles vão lá, eles abrem esse serviço na plataforma do Meu INSS, depois é só você ir lá e subir a documentação necessária, tá? A mesma coisa na agência. Para quem está tendo atendimento presencial na agência, só ir na APS, pedir para abrir esse serviço de acerto de vínculos e remunerações. Você já pode levar as provas e o servidor sobe as provas ali na hora, ou ele abre o serviço, você vai para o seu escritório e você sobe lá depois a documentação no serviço que ele abrir. Já recebi muitos relatos de alunos falando que o 135 está se recusando a abrir esse serviço, que o servidor fisicamente na agência está se recusando a fazer esse serviço. E aí, se isso acontecer com você, oriente ele, olha, isso aqui é previsão expressa da portaria 123. Você tem obrigação funcional de fazer, né? Porque está previsto lá na portaria, né? Inclusive, isso aqui é passível, né, de processo administrativo disciplinar, porque você tem a obrigação de fazer e você está se recusando a fazer esse procedimento, tá? Então, sempre use a portaria 123 para defender o seu direito de fazer esse requerimento. Então, essa retificação, ela pode ser feita a qualquer tempo, ok? A qualquer tempo, previsão, inclusive, do artigo 12 da IN 128, ok? A IN 128, por sinal, ela traz em anexo esse formulário aqui, o formulário RAC. Acho que tem até... coloquei aqui a carinha dele desse formulário para vocês. Esse formulário é o formulário que a gente vai utilizar para fazer esse pedido de acerto de vínculos e remunerações. Você é obrigado a apresentar esse formulário? Não é e nunca foi obrigado, tá? É legal você apresentar? Sim, até tá lá previsto, apresente então o formulário, tá? Mas eu não acho que esse formulário, ele traz para mim aqui as informações de forma clara e objetiva do que eu preciso retificar nesse CNIS. O que a gente vai fazer? Além de preencher o RAC, a gente vai fazer uma petiçãozinha simples. Gente, quando eu falo petição, pelo amor de Deus, é uma petição simples. É negócio de uma folha, 2 folhas. Não vá fazer aquelas petições gigantes porque o servidor não vai ler. Ele nem ao menos vai ler. Faça uma petição bem simplesinha, indicando, olha, estou fazendo esse pedido de retificação porque esse vínculo tal não está no CNIS, estou juntando prova tal, com a data de entrada, a data de saída e valor da remuneração. Olha, tem esse outro vínculo aqui que está sem data de saída, estou juntando prova tal e prova tal, que indica a data de saída no momento tal, a remuneração desse vínculo, desse período, está comprovada aqui no documento tal. Tão simples quanto isso, tá? Tão simples quanto isso, ok? E aí, vamos começar a analisar alguns documentos que vão servir para a gente de prova, né? Seja a prova de vínculo, seja a prova de remuneração. Deixa eu sair da tela para facilitar a leitura de vocês. Vou destacar inicialmente o artigo 46 da IN 128. Esse artigo 46, pessoal, ele vai tratar da prova daqueles vínculos a partir da emissão da CTPS digital, né? Porque entende-se que a partir daqui fica tudo mais fácil, é para estar tudo lá, né? Então, vejam aqui, quando inexistir vínculo no CNIS, aí ele vai trazer recibo eletrônico do E-Social. Quando que o cliente vai ter isso, né? Quando que as empresas vão fornecer isso aqui para o cliente, né? Acho até piada isso aqui, né? É complicado. Documentos pedidos pelo Ministério do Trabalho que comprove a relação de emprego. Aqui, ok. A gente pode pensar até, de repente, no RASCAGED, que é um documento que eu sempre utilizei muito e que não havia previsão na IN 77, né? E o rol de documentos do artigo 19b do regulamento. O 19b, sim, vai trazer para a gente uma lista de documentos
que nós poderemos utilizar para poder fazer comprovação, seja de vínculo, seja de remuneração, né? Nós temos muitos documentos aqui que são importantes. Essa documentação, segundo o regulamento, precisa ser uma documentação contemporânea, ok? Uma documentação contemporânea. Quando a gente pensa nessas provas que estão aqui listadas no artigo 19b, vocês verão que são provas que, em regra, a gente vai ter para o segurado empregado, para o empregado doméstico, para o trabalhador avulso, né? A gente precisa lembrar que a gente primeiro tem dois grupos de segurados, né? Deixa eu só escrever aqui. A gente tem o segurado facultativo, importante, já que a gente está falando de prova. E a gente tem o segurado obrigatório. Dentro do grupo dos segurados obrigatórios, a gente tem, vou colocar abreviado, tá, gente, para não tomar muito tempo da aula. A gente tem um contribuinte individual, a gente tem o segurado empregado, a gente tem o empregado doméstico, a gente tem aqui o trabalhador avulso e a gente tem aqui o segurado especial. Isso aí, segurado especial, ok? Vamos olhar primeiro para o segurado facultativo. O facultativo é aquele que não exerce atividade, que contribui para a previdência social porque ele quer, com o objetivo de lá na frente ter acesso à concessão de algum benefício. Ok, esse é o segurado facultativo, né? Esse segurado facultativo, como é que ele prova as suas contribuições? Através do carnê de recolhimento. Tão simples quanto isso. Se os recolhimentos estiverem no CNIS, tudo certinho, sem nenhum tipo de indicador, nem o carnê ele precisa apresentar. Ele não precisa fazer a apresentação do carnê nessa hipótese, né? Ele vai simplesmente fazer a solicitação dele, o benefício vai ser concedido porque já está tudo no CNIS certinho, sem indicador. Agora, se a gente tiver algum indicador referente a esse período que ele trabalhou como segurado facultativo, ou mesmo, que é o mais comum, se esse período não estiver constando no CNIS, aí o que a gente vai precisar fazer será a apresentação do carnê de pagamento, né? É isso que ele tem de documento. Quando a gente vai para esse contribuinte individual, a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Se ele for um segurado contribuinte individual que recolhe por carnê, vamos, caso, né, seja necessário comprovar, vamos comprovar através do carnê de recolhimento. Se ele for um segurado, um empresário que presta serviço para alguma pessoa jurídica, nós teremos ali o e-social, né, comprovando que houve esse recolhimento desses valores. Se ele for um contribuinte individual prestador de serviço para uma empresa que ele não é sócio, ele vai poder fazer essa comprovação ou pelo extratozinho ali do e-social, se a empresa fornecer, né? Que provavelmente a empresa não vai querer fornecer esse documento, né? A contabilidade da empresa não vai querer fornecer. Ou ele vai fazer prova de que ele exerceu atividade. E aí, gente, para o contribuinte individual prestador de serviço, a gente precisa ser criativo. A gente precisa analisar o que esse contribuinte individual prestador ele fazia, para que então a gente pense nas provas, tá? Pegar aqui alguns exemplos de CI prestador que eu já precisei fazer prova. Caminhoneiro. Peguei muito caminhoneiro. Caminhoneiro, como é que a gente faz prova de que ele trabalhou como prestador para alguma determinada empresa e essa empresa não recolheu? Através das notas. Porque tem a indicação lá de quem que deu saída na mercadoria e a placa do carro, né? Então, a gente comprova ali esse exercício. Já tive caso de um rapaz, um senhor já, não era rapaz, que trabalhava com informática. Ele tinha sido contratado pela empresa como prestador para trabalhar na parte de informática. Como é que a gente comprovou? Troca de e-mail dentro da empresa. Inclusive, ele tinha um e-mail @empresa, né? Tinha um e-mail, inclusive, interno. Então, esse foi um mecanismo que a gente usou para comprovar e depois corroborar com justificação administrativa. Enfim, aqui a gente... essas pessoas que trabalham fazendo entrega do Mercado Livre, que não são, né, da própria empresa, né, mas que são ali
externo. Estou dando um exemplo da Mercado Livre porque eu nunca peguei um caso deles, mas que fazem essas entregas de empresas que têm ali algum site na internet e fazem comercialização, tipo Loja Americana. Loja Americana, às vezes, é um terceiro que manda, ele tem uma outra empresa por trás, mas às vezes sai do depósito da própria loja. E não é um entregador CLT que vai fazer essa entrega, são contribuintes individuais prestadores de serviço. Como é que a gente prova? Também com a nota de saída de mercadoria. Então, a gente precisa entender o que a pessoa faz para que a gente consiga pensar ali, eventualmente, nas provas, ok? Vamos encerrar esse bloco, que a gente já passou o tempo, daqui a pouquinho a gente volta.